pessoal, boa noite. Vamos para mais um encontro, né, Alimentando o Espírito. Antes da gente começar, queria dizer que hoje está sendo muito difícil gravar esse vídeo e deixar aqui a minha solidariedade a todas as famílias de Suzano. Deus abençoe vocês. Vamos lá. Então, o capítulo que eu escolhi aqui foi o capítulo 18 do livro de Provérbios, está no Antigo Testamento. E o versículo, a gente vai começar com o versículo 15, que diz assim: o coração do sábio adquire conhecimento, e os ouvidos dos sábios saem à procura de conhecimento. Um outro versículo está mais acima, diz assim: antes da queda, o coração do homem se envaidece. E essa semana eu tenho refletido muito sobre isso, sobre buscar conhecimento, sobre aprender com as pessoas, sobre vaidade, né? E de verdade, eu tenho pensado que uma das características mais importantes que uma pessoa pode ter é ser ensinável, né? Se deixar ensinar, abrir os ouvidos para ouvir o que as pessoas têm para falar. E nós estamos realmente vivendo em dias difíceis, onde as pessoas são vaidosas, onde elas acham que têm razão em tudo, onde elas acham que podem ferir o outro se a pessoa pensa diferente, seja em qualquer escala de qualquer coisa, seja por política, seja por futebol, seja por N motivos. As pessoas simplesmente não estão prontas para aprender com o outro, sabe? Isso é muito triste, isso é muito duro, porque todo mundo tem alguma coisa a ensinar, assim como todo mundo tem algo a ensinar e todo mundo tem algo a aprender também. Nós estamos numa busca constante, mas essa busca ela não tem um limite, né? O nosso cérebro não tem limite. Quanto que eu posso aprender? Não há limite. Eu posso aprender de forma ilimitada. Então, se eu posso aprender de forma ilimitada, por que não buscar esse conhecimento entre as pessoas? Por que essa vaidade de achar que um colega não pode ser melhor que eu? Por que esse massacre em pessoas que estão, sabe, que são subalternas a gente? Não precisa, gente. Não precisa disso. Eu acho que o líder, ele tem por obrigação ser ensinável, porque ele é o que mais aprende, né? É o que mais aprende. E eu tava pensando até vi essa semana uma pessoa falando sobre isso, eu não lembro de quem era a frase, de quem foi que falou isso, mas eu posso procurar depois. Ele falou assim: a diferença entre Pedro e Judas é que Pedro, porque Jesus, ele era um homem forte, né? E aí teve uma discussão dele com Pedro, que ele chama Pedro de Satanás. Eu não sei se vocês já viram isso, mas ele fala: vai pra lá, Satanás. E isso é muito grave, era uma ofensa muito grave. Mas Pedro era ensinável, cara. Ele engoliu a ofensa, ele entendeu aquele momento, ele viu que tinha feito algumas coisas que não eram pra fazer, e ele seguiu em frente aprendendo. E ele se tornou um dos caras que mais representou o evangelho, né, depois que Jesus ressurgiu. E Judas não. Judas, a primeira vez que ele viu uma dificuldadezinha, que ele viu que as coisas não iam ser do jeito que ele queria, ele foi lá e entregou Jesus por moedas de prata. Então a diferença entre as pessoas muitas vezes está só na qualidade delas serem ensináveis ou não. A gente está nas mesmas posições, as coisas acontecem para todos igualmente, mas uns são vaidosos e os outros não. E eu fiquei pensando, por que, meu Deus, que as pessoas são assim? Por que elas não conseguem ser mais simples? Por que não conseguem ser ensináveis? Por que não achar que uma empregada doméstica não pode te ajudar, não pode te ensinar nada? Sabe? Se ela pode. Por que achar que o porteiro não pode te ensinar nada? Que o motorista do Uber não pode te ensinar nada? Porque eles podem. E não é uma graduação a mais, um curso a mais, uma língua a mais que te faz diferente, que me faz diferente, sabe? E pensando sobre isso, pensando de uma maneira até triste, porque infelizmente isso está ficando
raro, eu penso que é realmente o que uma paciente me falou ontem, a Camila. Eu a atendi e ela falou assim: nós estamos vivendo a era da coisificação. Eu fiquei assim, eu falei: o que é coisificação? E ela explicou que a coisificação é o ato de tornar as pessoas uma coisa, quando isso convém. Então veja, por que Mengele, né, aquele médico tão conhecido na guerra, por que ele pegava anões, mestiços e dissecava essas pessoas vivas? Porque na cabeça dele, aquelas pessoas não eram pessoas, eram coisas. Elas nem tinham o nível que ele tinha na cabeça dele, vaidosa, era bicho, era coisa. E assim, você pensar que um cara fazia isso com a ajuda de várias enfermeiras e que eles tinham ganhado vários prêmios por excelência de conduta. Porque eles coisificaram aquelas pessoas e a gente faz isso hoje em dia. Se a pessoa não tiver a mesma ideia política que a minha, aí eu posso xingar, eu posso maltratar, posso bater, porque ela virou uma coisa. O seu pai você ama, você adora. Sua mãe você ama, você adora. Se ela te disser não, coisificação. Aí você torna ela uma coisa, joga tudo no lixo que eles fazem por você. Gente, as pessoas não são descartáveis. Nós não somos descartáveis. Então, a minha reflexão de hoje é rápida. É apenas para que a gente se pergunte se de fato, em nenhum momento, em nenhuma área da nossa vida, nós coisificamos pessoas, porque eu acho que a gente faz isso sim. Pode não ser pela raça, pode não ser pelo sexo, mas às vezes é por uma opinião. Eu escuto muitos comentários de pessoas que comem carne, de pessoas que não comem carne, umas coisificando as outras pela sua escolha de comer ou não comer, sabe? E essa é a minha reflexão. Será que a gente está coisificando as pessoas? Será que nós somos ensináveis? Será que dá para aprender a ser ensinável? Eu vou te dizer que sim. Quando Deus ele permite que as pessoas fiquem no deserto por 40 anos, quando Ele permite que aquela mulher do fluxo de sangue fique doente por 12 anos, quando Ele permite que a gente viva problemas que duram 2, 3, 5 anos, Ele está certamente nos dando uma oportunidade de ser ensinável. Tem um grande amigo, Darlan, que ele fala assim: todas as vezes que você precisar, Deus vai te mandar um professor. O professor é aquele cara que vai te ensinar alguma coisa. E às vezes ele vai te ensinar da pior maneira. Então se tu fica muito irritadinho no trânsito, não tem controle no trânsito, teu professor vai ser aquele cara que vai sempre te infernizar no trânsito. E aí quando é que você vai se livrar desse professor? Quando você de fato aprender. Quando você aprender, você diz adeus pro seu professor. E é impressionante que é assim mesmo. As situações parecem que se repetem, até que a gente aprende, muda, e aí nunca mais a gente passa pela situação. Então, queridos, sejam ensináveis, tenham corações humildes de verdade, não se vaideçam por nada, porque a vaidade, ela precede o caos, ela precede a queda. No mundo esportivo a gente já viu isso tantas vezes, no mundo artístico a gente já viu isso tantas vezes, pessoas que se envaideceram e que caíram, e certamente não pense que com você ou comigo será diferente. Se a vaidade tomar conta, a gente cai também. E que essa característica de ser ensinável tome o seu coração, que você busque o conhecimento, que você busque escutar, e que de fato você acredite que você mesmo e que muitas pessoas podem te ensinar alguma coisa, tá bom? Um beijo, boa semana.